E a gente tem cada dia uma pequena parte dessa novela sendo escrita. Não se sabia nada de SAF, a gente foi jogando um futebol pífio até ser rebaixado. Após o rebaixamento, a gente ficou 90 dias sem diretor de futebol e começou a conversar sobre SAF, a falar a respeito disso. A primeira pergunta ela é generalista, o Ricardo. Tá bom. Qual é a sua opinião sobre a SAF? João, a SAF é uma modalidade jurídica, né, e administrativa de formatação para clubes de futebol que traz uma inovação no futebol brasileiro, assim, e obviamente que o clube já poderia ser empresa antes, em umas modalidades um pouco diferentes. Eles trouxeram a possibilidade de regime de tributação um pouco distinta para a SAF, que possibilita aos clubes encaminhar para o modelo de sociedade anônima específica para o futebol, por isso que é o nome SAF, né? Que traz benefícios que antigamente uma SA não traria. São benefícios exclusivos e específicos para clube de futebol. Então, eles trouxeram um estímulo à criação de sociedade anônima de futebol, que é bem interessante do ponto de vista comercial, de investimentos estrangeiros, tal, tanto que a gente percebe aí uma tentativa de vários clubes de se transformar em SAF, obter investimento estrangeiro e tal. Tem o lado positivo, tem o lado negativo, que é a perda dos clubes do seu poder decisório, quando você transmite esse poder decisório para alguém de fora, ou seja, para de ser aquela pessoa apaixonada pelo clube tomando conta e passa a se tornar alguém que é algum investidor específico que visa, obviamente, o lucro. Então, tem os pontos positivos e negativos. Entendo que a gente não deva, a priori, virar SAF sem proposta. Por isso que, quando a gente está aí já me antecipando, né? Quando a gente está naquela discussão, está demorando de virar SAF, a demora é por falta de proposta. Quando tiver proposta, se a proposta for boa para o clube, não tem por que a gente ficar travando algo que pode mudar o clube de patamar. Então, a SAF tem totais condições de modificar o patamar do Bahia e a gente tem que caminhar nesse sentido se isso for realmente acontecer. Hoje, a notícia que ocorreu hoje na mídia, e ela vem na mídia que a gente chama de mídia convencional, né, que é a imprensa, o radialista Márcio Martins, ele trouxe em seu canal no YouTube, atenção, Rick, na Copa do Brasil Sub-17, o Bahia acaba de marcar o terceiro gol de cabeça, com o escanteio vindo da direita, cabeçada do número 14, o Bahia faz Bahia 3, Fortaleza 0. Já tá botando a vaquinha para deitar na Copa do Brasil Sub-17. O time é bom. Esse time Sub-17 é embaçado. Chatinho, o time é bom. 3-0, Fortaleza, que é a segunda defesa mais vazada dessa competição. É um time que toma muitos gols, mas é um time também que reverte muitos resultados. Tá tomando 3-0 aqui, eu acho que a vaquinha vai deitar agora. Voltando, ele hoje soltou que a venda seria de 250 milhões agora, num aporte inicial para o Grupo City, onde o Grupo City não aceita pagar intermediador, né, que era o senhor Paulo Pitombeira. Eu questionei o vice-presidente Vitor Ferraz sobre isso, e aí ele falou que se houvesse negócio, haveria pagamento, se não houvesse negócio, não haveria pagamento. Teria que ter negócio. E aí, Márcio Martins, ele antecipa e diz que o valor seria de 250 milhões à vista. Na verdade, existe uma correção a se fazer. Já vinha se falado em um aporte inicial do Grupo City de cerca de 250 milhões de reais, que seria o aporte para a janela de julho e pagamento de dívidas. Isso aí já está batido há algum tempo, sem querer dar o descrédito ao radialista. Mas o que acontece é que os 450 milhões viriam a posteriori, né, nos anos subsequentes. O que você acha desse tipo de informação? E assim, eu não posso lhe perguntar o que é que tem de verdade, porque eu acredito que você saiba tanto quanto eu. Mas o que você acha desse tipo de informação a respeito disso aí, a respeito de valores e tudo mais? João, eu acho que é um foco errado. O foco do Bahia e do torcedor em si não é ficar pensando nessa questão puramente financeira. Eu estou mais interessado no projeto de futebol que é proposto.
Porque assim, não adianta o cara dizer que vai me pagar o valor que eu acho que vale. Digamos que a gente atribua aqui que vale 450 milhões. Tá? Aí ele vai me pagar isso. Beleza. Me pagou e é dono do clube. E aí? Qual o objetivo dele? O que, é que ele quer com o clube? O que, é que a gente vai botar aqui de projeção? Existe multa por rebaixamento? Aí entenda que a gente tem que pensar no contrato de um modo que, obviamente, assim, qualquer grupo que venha assumir o clube no SAF, né, ele vai ter objetivos. Eu tenho que entender quais são esses objetivos e tenho que colocar também os limites para baixo. Eu tenho que pensar se der errado. Se der errado, você tem como me pagar uma multa, tem como me pagar alguma coisa, pagar, eu digo, a associação do Esporte Clube Bahia, alguma coisa, pelo insucesso no futebol. Se sim, a gente tem que ver se esse grupo tem possibilidade financeira de fazer isso. Então, assim, eu estou muito mais interessado no projeto esportivo. Se o cara chega para mim aqui e diz, eu quero botar o Bahia para ser top 8 do país. Ó, top 8 do país seria ótimo, não? Se o cara diz, eu quero ser top 10, ótimo, bom não é ótimo, mas é bom. Se o cara diz, eu quero top 6, rapaz, a gente tá muito massa. Pô, se eu quero ser top 4, a gente bora lá. Mas, assim, você tem condição de fazer isso? O grupo tem condição? É essa avaliação que tem que ser feita. Aquele grupo tem know-how, já fez isso em outros locais, tem essa prática, quer colocar o Bahia como prioridade também, como um clube com sucesso, objetiva coisas grandes para o clube, porque, assim, a ideia da SAF é você fazer o Bahia mudar de patamar. O Bahia se tornar um clube, se ele disser assim, eu quero que o Bahia seja um clube que fique na Série A só. Bom, ficar na Série A só já é nosso objetivo atual, com a associação, digamos assim, a gente querendo ir para a Libertadores. Então, se nosso objetivo é voltar a ir para a Libertadores, é ficar numa constância entre os clubes grandes, eu acho que a mudança da SAF tem que perpassar por um projeto que o objetivo é o quê? Libertadores todo ano. A gente tem que ter... Eu acho que o objetivo de uma mudança de patamar do clube tem que ser, eu quero ser um clube de futebol que sempre vai para a Libertadores. Aí você me pergunta, precisa de dinheiro para isso? Precisa. Muito. Precisa muito. Mas assim, eu preciso desse objetivo. Eu não preciso que ele me dê tanto de dinheiro. Tanto de dinheiro é somente uma avaliação de mercado de quanto vale. Quando se fala 250 milhões, é um número até fácil de se especular, digamos assim. Por que especular? Porque se não tem proposta, o valor só é especulação, né? Eu sei que jornalistas em geral, vocês vão atrás da informação do que se está sendo cogitado de valor, e é natural que se cogite os 250 milhões, porque é mais ou menos o que se calcula que é a dívida do clube. E a ideia inicial de qualquer recebimento de receita pela compra do clube é voltada ao pagamento da dívida. Então é normal que haja esse choque no valor aproximado de 250 milhões, que é o que se discute ser o valor da dívida do clube. Então o primeiro aporte ser 250 é normal, é esperado. É esperado que seja um valor que pelo menos cubra a dívida. O formato de pagamento do restante do valor, se esse pagamento vai ser direcionado à associação, para a associação se manter, vai haver um valor mínimo destinado à associação anualmente, ou esse valor vai ser investido no próprio clube? Porque esse negócio de vai ser investido tantos milhões em tanto tempo, não é... É só o mínimo, né? Se isso for o mínimo, ok, cumprimos o mínimo estabelecido necessário para o Bahia. Mas eu não quero que o grupo venha para cá, o grupo que compre o clube, e se limite a investir o mínimo. Eu quero que ele tenha objetivos grandes de conquistar títulos e de ir para a Libertadores, para que ele invista muito mais do que o mínimo. O mínimo, ok, o mínimo é só uma garantia contratual para a gente. O mínimo é o mínimo do que a gente considera ok para o valor financeiro, mas nossa preocupação tem que ser no projeto. Se o cara chegar aqui e disser que o projeto dele é ser Libertadores todo ano, é ficar entre os 8, ficar entre os 6 clubes do país, ele vai ter que investir muito mais do que 50 milhões por ano, porque 50 milhões por ano não dá garantia de resultado nenhum a ele. Então, se ele tem um projeto do futebol, o grupo tem um projeto de futebol voltado para sucesso, ele vai precisar investir muito mais que esse mínimo. Então, assim, quando a gente discutir a SAF, não é focar no valor mínimo do custo, do custo da operação em si. É focar no projeto que está sendo proposto. Então, assim, não adianta se eu chegar lá com você, a gente formar um consórcio e disser que vai pagar mais caro que um grupo, às vezes, que tem know-how no mercado. A gente sabe que as especulações são muito voltadas no Grupo City. Se eu te disser que a gente tem uma proposta do Grupo City pagando 400, 450, e aí eu te digo que chega alguém que ninguém sabe quem é, não sabe a origem, está ofertando 800, você pensa, poxa, ele está dando o dobro, sim. Mas qual a condição dele dar o dobro e proporcionar o que o City poderia proporcionar?
Então a gente tem que pensar no projeto e não em si no valor. O valor é só o mínimo necessário para que a operação se realize dentro das condições de mercado corretas, naquele momento, pela avaliação que o Bahia com certeza já tem. E na verdade, a grande verdade, Ricardo, todo mundo lhe chama de Ricardinho, né? Fique à vontade. Eu não tenho intimidade para tanto, embora eu não tenha essa besteira. Mas a grande verdade é que eu andei falando sobre isso há algum tempo aqui no canal, e assim, eu até evito surfar na onda do hype da SAF, o que é errado até para minha própria produção de conteúdo, porque eu deveria estar surfando e soltando bem mais conteúdo sobre isso, eu tenho falho nessa parte. Mas a grande verdade é que o que eu venho falando há algum tempo, e que foi confirmado no evento da Selen, por exemplo, pelo próprio presidente, é que é uma proposta feita a 4 mãos. O Bahia está construindo junto com esse parceiro de negócio, e aí, tipo, é aquela coisa, eu disse, eu brinquei, eu ainda brinco, eu falei, olha, é o Grupo City, mas o Bahia não pode, ninguém de dentro do Bahia pode abrir a boca e dizer assim, não, pô, é o Grupo City, porque tem uma cláusula de confidencialidade do grupo, e que aí o pessoal diz assim, não, a gente, você falou, vai perder o dinheiro, você falou, vai perder a proposta, mas a gente sabe que tem o Capital Group, que é o mesmo grupo que está investindo, que investiu no Newcastle, que ele deu uma proposta que é quase o dobro da do City. Essa informação eu tenho segura, mas só que o que o pessoal anda falando, aquilo que você mesmo falou, poxa, o Capital Group é bacana, tá dando dinheiro, mas o Capital Group não manja nada de bola. O Capital Group é um Belintani inglês. Desculpa, presidente, mas é a verdade. O senhor jogando bola, sou eu jogando bocha. A gente não entende muito disso. Então, falando disso, o projeto construído a 4 mãos, e não só por isso, é um projeto onde vai alinhar e vai ser diferente um pouco do que é no Vasco, no Cruzeiro, no Botafogo, e aí eu tive contato direto com torcedores do Vasco lá em São Januário no domingo, e eles falaram, cara, a 777 Partners está entrando com a grana. O passado do Vasco vai continuar nebuloso, o futuro do Vasco é mais nebuloso ainda. O Bahia não, o Bahia está querendo armar um negócio que ele tem o pagamento dos seus dividendos do passado, e por isso certidões negativas são necessárias, aí você me interpele se eu estiver errado. Certidões negativas são necessárias para quem está querendo receber a grana, ter a certeza de que vai receber, para que todo mundo receba o seu dinheiro de maneira correta, com os acordos da maneira correta e fixados da maneira correta, para que o grupo que vai assinar saiba o que tem que ser assinado, o que está devendo. O Bahia está devendo R$10 a Ricardo Maracajá, R$10 a João Bahia, R$10 a David Jesus, R$10 a Vini Boy. Vai ter que pagar todo mundo. Então está todo mundo meio ciente do que está, das dívidas. Isso é importante. Rick Estrela está dizendo que você é bonito pra porra. Leva ele para sua casa. Abraço, Rick. Daqui a pouco a gente vai dar uma passada nos comentários. E assim, o Bahia está tentando amarrar um negócio, e eu acho que... Eu perguntei isso a Guilherme quando eu tive com ele no evento da série. Eu falei, vem cá, tu está tentando amarrar um modelo de negócio onde você deixa um legado, porque eu quase disse, o seu futebol foi horroroso, mas o seu administrativo é algo que salta aos olhos em certa parte. E fechar uma SAF onde você vai pagar a dívida daquela época ruim do Bahia e não deixar dívidas para o futuro, é melhor ainda. Você deixa o clube zerado. Eu penso assim. Eu acho que se ele faz um negócio desse, ele ganha, entre aspas, o meu perdão. Ele ganha o meu perdão. Assim, João, eu nem acho que o Capital Group seja um grupo ruim nesse caso. É isso que eu estou falando. Grupos que têm know-how são sempre interessantes, tá? A grande questão é isso. Às vezes você diz, a proposta de um é o dobro da outra. Digamos que seja. É especulação, tá? Isso não é uma certeza. Na verdade, mas digamos que seja. Não é falha que é o dobro, mas é maior. Tá, digamos que é maior, não importa. Aí ele diz que é maior, mas no contrato dele, ele não dá garantia alguma de outros investimentos ou de resultados esportivos ou de multas caso ele não atinja resultados esportivos. Então, se ele não dá garantia de absolutamente nada, eu prefiro um contrato menor que me dê
Garantias de resultado. É óbvio que você não vai botar no contrato que o grupo que assumir tem a obrigação de ser campeão brasileiro todo ano. Quem dera o grupo botasse isso. Se ele botasse isso, ele pagaria uma bela multa quase todo ano para a gente. Mas, se ele botar padrões mínimos aceitáveis esportivos, com indicação de objetivos específicos, e caso não alcance, que ele remunere a Associação Esporte Clube Bahia, de uma certa forma, a gente se protege. Se a gente coloca que o rebaixamento é uma multa estrondosa, o cara não vai querer nunca ser rebaixado, porque aquilo é um prejuízo financeiro muito grande para ele. Então, assim, a ideia de você construir uma proposta conjunta, de você, junto com o parceiro, que é o que está se comentando, está se construindo em conjunto, você tem a condição de construir algo muito mais sólido do que foi feito até agora. Porque os outros clubes, eles literalmente venderam suas ações, venderam sua parte do futebol para os investidores, né? Lá no caso do Vasco, Botafogo e Cruzeiro. O projeto esportivo do Botafogo, entre os três, é o mais interessante dos três, o projeto esportivo. Eu estou falando de projeto esportivo, não estou discutindo, por isso que eu estou falando. A discussão não é valor, é projeto esportivo. O projeto do Botafogo é o mais interessante dos três. Mas os três têm uma característica, os três precisavam muito fazer o negócio, os três fizeram de uma forma muito acelerada, apesar do Botafogo ter tido uma discussão muito mais trabalhada do que os outros dois. Então, o Bahia, por sua vez, está tendo uma discussão muito mais ampla, uma construção de proposta, algo totalmente inovador, algo diferente, algo que está muito além do que foi feito até agora. Então, a gente tem condição de criar um contrato, uma formatação jurídica hoje, que proteja o clube o máximo possível se o cara tiver insucesso. Porque ninguém tem como garantir o sucesso, mas eu tenho como garantir que se ele não fizer o mínimo necessário, ele me remunere por isso. Remunerar, eu digo, a associação. E, eventualmente, botar lá que é possível ter uma rescisão desse contrato se ele tiver seguido os insucessos. Entendeu? Então, por exemplo, se ele ficar 3 anos na Série B, devolve o clube. Um exemplo. Se ele tiver 2 rebaixamentos seguidos, devolve o clube. Não sei. Enfim, toda formatação de insucesso é possível, desde que seja acordado. Um grupo como esse que vem para cá, com certeza vai investir muito dinheiro para conseguir o resultado esportivo necessário. Então, eu prefiro muito mais algo muito construído com discussão sobre projeto esportivo. O foco tem que ser, eu vou repetir isso 500 vezes porque é necessário. A gente tem que focar no projeto esportivo. Até para ver se entra na cabeça do torcedor que lógico, hoje porque... é amanhã, hoje é amanhã, hoje é amanhã. Não, todo é dia isso. é SAF. É porque, João, é o seguinte, a gente não pode ficar pensando, quando chegar o valor do Bahia e falar, o valor do Bahia é maior que o do Botafogo, mas é menor que o do Vasco, é menor que o do Cruzeiro, é maior que o do Cruzeiro. Eu não estou importando se o valor do Bahia é melhor, maior, pior do que o do Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo. Eu estou incomodado com o projeto esportivo. O projeto esportivo do Bahia é melhor que o desses três? É essa certeza que eu quero ter. Eu quero ter a certeza de que o projeto esportivo que a gente construiu é o mais seguro possível para o futuro do clube. É o mais seguro para médio e longo prazo. A SAF provavelmente, óbvio, vai ter um impacto de curto prazo com investimento para o time no ano. Digamos que eu acho que não dá tempo mais para esse ano, mas para o ano que vem talvez dê tempo. Eu digo isso porque daqui que a gente feche uma SAF, faça a mudança, a formatação jurídica, etc., eu não sei se daria tempo de chegar a essa próxima janela de transferência. Talvez não, talvez só no ano que vem. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão do projeto esportivo. Se a gente tiver um projeto esportivo sólido, o Bahia tem condição total de saltar de patamar, e é isso que a gente tem que querer.